Livro de Josué, capítulo número 1, que fala, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na nossa família. A nossa família é um projeto de Deus. Então, somente naquele tempo, naquela época, não era diferente. Deus tinha um plano para aquele povo, para o povo dele. Ali existia várias famílias que Deus havia tirado do Egito, da servidão de Faraó. Por quê? Porque Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Então, Moisés foi um dos responsáveis por tirar o povo do Egito. E chegou uma hora que Moisés faleceu. E ali talvez o povo poderia pensar: o nosso líder faleceu, e agora o que será de nós? Mas Deus estava cuidando daquele povo, como hoje Deus cuida de cada um que aqui se encontra, porque Deus tem um plano para nossas famílias. A nossa família é um projeto de Deus. Então Deus pega Josué, filho de Num, e fala: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Se a gente parar para analisar aqui, Deus tinha dado a terra prometida ao povo dele. E Deus escolhe Josué para levar este povo a essa terra. Mas, antes de chegar a essa terra, tinha dificuldades para Josué poder chegar a essa terra, para o povo poder chegar, porque existia o Rio Jordão. E o Rio Jordão era o que dividia naquele tempo o povo de Israel, aquelas famílias, para a terra prometida. Mas se a gente parar para refletir, nós vamos observar que a missão de Josué não era fácil. Ali existiam muitas famílias, eram 12 tribos, eram vários grupos de famílias. E muitas vezes, se a gente parar para analisar, tem pessoas que não concordam com o que você fala, tem pessoa que não dá crédito ao que você fala. Mas Josué tinha aquela missão de fazer o povo passar o Jordão e chegar à terra prometida. E muitas vezes dentro da nossa casa, a nossa família, a gente se depara com esse tipo de dificuldade. Porque Josué sabia que Deus tinha dado aquela terra a ele. E muitas vezes alguém dentro da sua casa sabe da promessa que Deus colocou na sua família, mas alguém não sabe. E você precisa convencer aquela pessoa, você precisa mostrar àquela pessoa que aquela família, que a sua família precisa passar o Rio Jordão para chegar à terra prometida. Porque o plano de Deus para a sua família
é que a sua família seja próspera, é que vocês alcancem a salvação. Mas igual naquele tempo, você observa hoje, muitas vezes dentro de uma casa, tem pessoas que ainda não entenderam o chamado de Josué, a missão de Josué. E a dificuldade era muita, era tremenda, era uma dificuldade muito grande que Josué iria enfrentar. E o versículo 3 fala: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Aqui Deus estava dando algo grande àquele povo. Era algo grande. Josué, aonde tu colocar a planta do teu pé, eu vou te dar. Eu já tenho dado a vocês. Então somente passa o Jordão. E havia essa dificuldade para Josué atravessar o Jordão. Mas ele sabia que Deus estava com ele, porque no versículo 5 fala: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Muitas vezes a gente sabe da dificuldade que nós temos de pegar a nossa família e atravessar o Jordão para levar a terra prometida, aquilo que Deus prometeu, aquela promessa que Deus fez à sua família. Mas é o seguinte, assim como ele falou a Josué, nós devemos tomar posse, porque ele disse: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Porque muitas vezes, irmão, a luta dentro da nossa casa, a luta na nossa família, ela vem para bater. Muitas vezes a gente, meu Deus, eu oro tanto e o milagre ainda não aconteceu, mas uma hora o milagre vai ter que acontecer. Uma hora você vai ter que atravessar o Jordão. Você não pode desistir da sua família, você não pode parar de orar pelo seu filho, o marido não pode parar de orar pela esposa, a esposa não pode parar de orar pelo marido, e assim vai. O filho não pode parar de orar pelo pai que ainda não está na presença. Tem que prosseguir, tem que continuar lutando pela sua família, porque a minha e a sua família é um projeto de Deus. Provérbios 22:6 fala: ensina a criança o caminho que ela deve seguir, e ela mesmo velha não se desviará. Então dá para entender que aqui é um mandamento de Deus. Você tem responsabilidade pelos seus filhos. Deus está dizendo: olha, ensina o caminho que ela deve seguir. Então os filhos também precisam entender que isso é uma responsabilidade do pai, isso é um mandamento de Deus. Você precisa ensinar, porque senão Deus vai cobrar. Assim como ele cobrou de Adão, como bem o pastor falou, porque ele ensinava: olha, não come de tal fruto. Mas o que aconteceu? Ele comeu. E depois veio a consequência. Ele foi expulso. Eles foram expulsos do jardim. Então, voltando aqui para a mensagem. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo,
porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então aqui é promessa de Deus, mas ele está falando, ó, esforça-te. Você precisa se esforçar, eu preciso se esforçar. A minha família hoje não está aqui, a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, eu convidei, eu orei, mas ele não veio, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar chamando, eu vou continuar convidando, porque eu não vou desistir. Porque a minha família é um projeto de Deus. A nossa família é um projeto de Deus. E Deus manda se esforçar. O versículo 7. Mais uma vez Deus fala com Josué. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então a nossa família é um projeto de Deus, mas Deus está mandando eu e você se esforçar. Deus está mandando nós se esforçarmos para trazer a nossa família, para atravessar o Jordão. Então aqui Deus deu a missão a Josué, que era passar o Jordão, mas sabia que teria dificuldade. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui, Deus deu toda a receita a Josué. Olha, esforça-te, olha, não aparta da tua boca o livro, para que prudentemente te conduzas. Então aqui nesta noite, essa receita serve para mim, essa receita serve para você. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Se a tua esposa ainda não está aqui, se o teu marido ainda não está aqui, se o teu filho ainda não está aqui, esforça-te que uma hora ele vai chegar. Uma hora Deus vai dar a vitória. Então Josué escutou e guardou. Capítulo 3. A hora está passando, voando, mas vamos lá no capítulo 3. E o versículo 1 fala: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele, todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passasse. Então agora Josué vai fazer a travessia do rio Jordão. E o versículo 5: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Santificai-vos. Josué pegou o povo, ó, santificai-vos, porque o Senhor vai fazer maravilha. Mas para isso é preciso se purificar, é preciso se santificar para o Senhor operar. Versículo 7: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E aqui Josué está se preparando para fazer aquela travessia. E o versículo 12: tomais, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra,
repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. É o seguinte, o rio Jordão era um rio largo, era um rio fundo, profundo, mas o Senhor disse, assim que os sacerdotes pisar no rio, ele vai se abrir, vocês vão passar, vocês vão ter que passar. E o versículo 14, e aconteceu que, partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E as que desciam o mar das Campinas, que é o mar salgado, foram todas separadas. Então passou o povo em frente a Jericó. Ali naquele momento o mar se abriu e eles passaram em seco. O versículo 19 fala: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Aquele rio que representava dificuldade, o Senhor abriu e o povo passou. Então aquele rio que representa dificuldade dentro da sua casa, dentro da sua família, tenha fé, obedeça a palavra do Senhor, porque ele também vai se abrir e você vai passar com a sua família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o capítulo 6, bem rapidinho, que fala também da cidade de Jericó. Versículo 1: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Versículo 5: e será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Aqui mais uma vez o Senhor promete a Josué: olha, as paredes vão ter que cair, as muralhas de Jericó vão ter que cair, na 7ª volta vai cair. Nós estamos em noite de campanha, hoje é a 3ª noite de campanha. Você está rodeando, você já rodeou uma vez, já deu 2 voltas, deu 3 voltas, daqui para a 7ª volta a parede vai desabar, as muralhas vão cair e vocês vão entrar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E assim Josué ia vencendo as batalhas, e as famílias, as nações, aquelas tribos, ia conquistando o território cada vez mais. Se a gente parar para analisar o capítulo 24, para encerrar por causa da hora, mensagem um pouquinho longa, mas vamos abreviar. No capítulo 24, Josué chama o povo e mostra tudo que Deus fez no meio do povo. Capítulo 24: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Sequim,
E chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Josué ali chama o povo, reúne, olha, se reúne aqui todo mundo, reúne os oficiais, reúne os reis, vem todo mundo para cá que eu quero falar alguma coisa. Ali Josué reúne todo mundo. Versículo 2: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Aqui é Deus falando pela boca de Josué. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhes a Isaque. Versículo 4: E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Isso aqui é o que Deus está falando que fez na vida do povo. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então eu enviei Moisés e Arão e feri o Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios os perseguiram a vossos pais com carro e cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Será que o Senhor fez alguma coisa por você nessa noite? Será que durante todo esse tempo o Senhor tem feito alguma coisa na sua casa? Será que o Senhor libertou alguém? Será que o Senhor salvou alguém dentro da sua casa? Porque hoje Ele está lembrando tudo o que Ele fez. Então versículo 8: Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, eu os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e eu os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigarzeus e os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei também em vossas mãos. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificaste, e hoje habita nelas, e come das vinhas e das olivas que não plantaste. O Senhor está dizendo: olha, tudo isso eu fiz por vocês. Eu coloquei vocês em terra que vocês não edificou. Eu dei o fruto que você não plantou. Porque eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que tiro, eu sou o Deus que acrescento, eu sou o Deus que muda o quadro, eu sou o Deus que faço. E aqui o Senhor ia lembrando tudo. E o versículo 14:
Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio no Egito, e servi ao Senhor. O Senhor está mostrando tudo o que fez. Mais uma vez eu quero perguntar à igreja: será que o Senhor fez alguma coisa por você durante todo esse tempo? Será que o Senhor entregou pelo menos uma vitória? Então somente temei ao Senhor, porque é Ele que faz todas essas coisas. E agora Josué fala, para encerrar, versículo 15. Depois de tudo isso que vocês ouviram, depois de tudo isso que Deus fez para cuidar da família daquele povo, e tudo isso que Deus fez no meio de vós, para cuidar da nossa família, porque a nossa família é um projeto de Deus. Versículo 15. Aí agora Josué fala: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra hoje tu habita. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete todo mundo aqui agora nesta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de cada um neste lugar. E eu agradeço por mais uma oportunidade.